Sejam bem-vindos e vamos mais um estudo bíblico. Por que existe tantas igrejas e cada uma ensina de um jeito diferente uma da outra? Se a Bíblia é uma só e Deus é um só, é o mesmo. Sempre digo aqui em casa ou no canal que religião hoje é igual partido político. Cada uma ensina de um jeito e cada um diz que o seu é que é o certo, ou que é o melhor. E acabam se tornando uma oposição uma da outra. É igual política. Política, cada partido diz que o seu partido é melhor que o outro. E um põe defeito no outro para dizer que o dele é melhor. E a religião não fica para trás. A diversidade de religiões já existia nos tempos bíblicos. Isso não é nenhuma novidade. Nos tempos de Cristo e no tempo dos apóstolos, já existiam as seitas, como as seitas judaicas, por exemplo. Existia o judaísmo, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, que eram seitas judaicas, uma diferente da outra. E cada uma dizia que a sua é que era certa. A seita mais famosa e influente nos tempos de Cristo e dos apóstolos eram os fariseus, que ajudaram a matar Jesus. Jesus foi morto por motivos religiosos e políticos. Após a morte e ressurreição de Cristo, foi fundada no dia de Pentecostes o cristianismo, a qual pertencemos. E os judeus que não creram que Jesus era o Messias enviado, continuaram no judaísmo, como ainda tem até os dias atuais. O judaísmo que não acredita que Jesus era o Messias enviado. E nós pertencemos ao cristianismo porque cremos em Jesus como o Messias enviado, que veio morrer em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Então somos cristãos, independente da denominação que a pessoa pertence. Nesse grupo estão todas as religiões cristãs, tanto evangélicas e como também a católica. Dentro do cristianismo existem várias denominações com ensinos diferentes uma das outras. Mas então, por que será, se o cristianismo é um só? Por que todas as igrejas que se intitulam cristãs não ensinam iguais? Por que será? E isso é o que vamos ver nesse vídeo a partir de agora. E se gostar, dá um joinha aí, porque o YouTube entende que se você clicou em gostei, ele vai indicar para mais pessoas. Quando a Bíblia fala de igreja, se refere a pessoas e não a denominações religiosas, como nos dias atuais, que todas as denominações são chamadas de igreja. Igreja, na verdade, no original, no grego é eklésia. Então é a ideia de reunir, congregar como cristãos. A palavra igreja na Bíblia nunca foi usada para se referir a denominações religiosas. Isso é um título que foi dado nos dias atuais. A Bíblia é um livro para ser interpretado. Nem tudo está escrito de forma literal. Muitas coisas precisam de ser interpretadas. Aí é que entra várias linhas de interpretação. E foi aí que surgiram vários segmentos cristãos com linhas de interpretação diferentes uma da outra, como a Igreja Católica, que em partes tem a mesma interpretação bíblica em alguns assuntos, como ressurreição dos mortos, céu, inferno, vida eterna. É a mesma, é a base do cristianismo, Crer que Jesus é o Messias, que morreu, ressuscitou. Se uma religião que se intitula cristã
Não crer nisso, então é um falso cristianismo. Tem o pentecostalismo, que acredita na continuidade dos dons espirituais, acredita no arrebatamento secreto, né? Céu, inferno, etc. Onde a Assembleia de Deus, eu creio, ser a maior força pentecostal aqui na Terra, aqui no Brasil. Tem a teologia reformada de João Calvino, o calvinista, né, chamado de calvinismo, que tem divergências, né, doutrinárias em comparação com o pentecostalismo. Tem religiões fundadas por profecias, à base de profecias, de cálculos mal feitos, como a Igreja Adventista, Testemunho de Jeová, por exemplo. E tem algumas religiões onde a maioria de outras religiões chamam de seita por ter ensinamento que não existem na Bíblia, como Adventista, Testemunho de Jeová, Congregação Cristã, Católica, que tem ensinos que não existem na Bíblia, e outros são erros de interpretação. E como entender a diversidade de religiões cristãs se só existe um corpo de Cristo? Jesus é a cabeça da igreja e os cristãos fazem parte do corpo de Cristo. Efésios 4, do verso 4 até o 6, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor. Vemos também nesse versículo que só existe um corpo de Cristo, onde todos os cristãos fazem parte do corpo de Cristo. Não tem divisão. Então podemos entender assim, que faz parte do corpo de Cristo todos os cristãos que tiverem uma conversão genuína, independente da denominação que ela pertence. Não há outra forma de interpretar essa questão, pelo menos no meu ver pessoal. Existem diversidades de denominações cristãs, mas todo aquele que tem uma conversão genuína e se converteu de verdade faz parte do corpo de Cristo. Eu creio ser assim. E também temos que saber filtrar muitas impurezas infiltradas no mundo religioso que chamam de igrejas, mas é só para arrecadar dinheiro. Se focam em promessas de milagres que nunca vão se cumprir. Falsas religiões sempre existiram. Nós temos que ver ensinos que não se embasam na Bíblia, que não têm fundamento bíblico, e rejeitarmos. Os apóstolos já advertiam acerca de falsas doutrinas desde aquele tempo, porque isso já existia. Veja o que Paulo disse quando ele se despediu de Éfeso. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Entre eles surgiriam falsos profetas, e que dentre vós mesmos, veja bem, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, falso profeta sempre existiu desde o Antigo Testamento. Não é nenhuma novidade. Aqui no Brasil está praguejado. Aqui virou uma epidemia. Mas isso toda a vida existiu. E o foco principal do falso profeta é o dinheiro. Agora veja que Paulo diz em 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Que Paulo diz que isso iria continuar em todos os tempos. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Falsos profetas queriam falar o que o povo quer ouvir. Guiados e dirigidos por demônios, enganariam o povo. É isso aí, então. Se gostou, dá um cliquezinho em gostei. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal
e até o próximo.